E é isso aí, minha galerinha, dando continuidade aqui ao nosso assunto, que é sinalização. É isso aí, na aula passada vocês viram aí, a gente falou da sinalização horizontal e a gente agora dá continuidade a essa sinalização horizontal. A gente finalizou o bloco passado, eu gosto sempre de mostrar para vocês que a gente finalizou aqui o bloco falando sobre as linhas, né, de marcações aqui, onde a gente tem as linhas vermelhas, né, e a gente tem aqui a nossa parte, vamos lá, as nossas linhas vermelha, né, linhas não, gente, perdão, as cores, né, então as cores vermelhas, nós vamos ter, que é utilizada para demarcar ciclovia, ciclofaixa, eu vou explicar o que é uma ciclovia, ciclofaixa, mas desde já. Ciclovia é uma via exclusiva lá, ela vai estar vermelhinha lá, exclusiva para bicicleta. Aqui só vai transitar o ciclista mesmo e ninguém mais, né? Então não vai ter aqui, eita que bicicleta grande, é meio ruimzinho desenhar aqui. Então somente o ciclista vai transitar aqui e ninguém mais, né? Só vai saber que é um ciclista quem vê o vídeo do começo, senão não vai saber nunca. Então vamos nessa. Só o ciclista. E a ciclofaixa, gente, essa é a ciclovia. Então aqui é exclusivo somente para a bicicleta, uma pista lá só para a bicicleta. Já a ciclofaixa, nós vamos ter a via, né? Direitinho aqui a via, né? E nessa via vai ter a parte dos veículos, né? E quando é criada, aqui eu tô com né? Que coisa é essa? Vamos lá. É criado nessa aqui uma faixa para bicicletas, né? Então aqui é criado, veja, no meio dos veículos, aqui está passando veículos, né? Cria-se uma faixa que é vermelha a cor para bicicleta. Nessa faixa vermelha aqui, somente ciclistas irão circular. Beleza? Aí nós vamos ter aqui a azul, né? Utilizada para essa azul utilizada ali nas rampas, né, para o cadeirante, né? Você vai ter lá a cor azul, né, ligado lá ao cadeirante, cadeirinha de roda lá e tudo mais, né? Então vai ter aqui a, a cor azul, estacionamento parado, ó, pessoas portadoras de deficiência física, e o preto, né, como a gente finalizou aqui falando sobre essa questão do preto. O preto vai fazer aqui esse contraste, né? Olha só que aqui vai ter um preto, né? Você está vendo nesse meio, para fazer o contraste no pavimento e a pintura, beleza? Então, sequenciando aí a nossa aula falando sobre classificação, a gente tem a classificação sinalização horizontal, né? Então, essa sinalização horizontal, quando ela vai tratar aqui sobre a sinalização horizontal, vamos ter marcas longitudinais, marcas transversais, marcas de canalização, marca de delimitação de controle de estacionamento e parada e inscrições no pavimento, beleza? Então, olha só, aqui a gente traz para vocês, né? A gente vai trazer aqui, perdão, a gente vai trazer aqui para vocês toda essa classificação explicando e mostrando para vocês, beleza? Então, gente, é importante entender as cores, né? Você vê uma faixa branca, uma faixa amarela, você entender isso. A partir daqui você começa a ser condutor. Tem que ter a teoria. Se não tiver a teoria, nada funciona bem sem a teoria. E aí a gente vai falar dessas inscrições no pavimento, né? As inscrições no pavimento, quando ele trata dessas inscrições, ele traz uma classificação, né? E elas servem de quê? Aí fala de marca de canalização, as inscrições que melhora ali a percepção do condutor quanto às condições de operação da via, não é isso? E aí permite ele tomar a decisão adequada no tempo apropriado para as situações ali que apresente risco, né? Então aí é falando das nossas marcas que a gente vai ver cada uma agora. Marcas longitudinais, né? Então traz aqui marcas longitudinais, separam e ordenam, aqui quando ele separa e ordenam o tráfego, definindo parte destinada normalmente à circulação de veículos, né? Ainda vai ter a divisão de faixas, né, dessas marcas longitudinais, a separação de fluxos opostos, então vão ter as marcas, né,
as marcas no pavimento, como eu já venho explicando para vocês. Faixa de uso exclusivo de um tipo de veículo, faixas reversíveis. Então veja que tudo, além de estabelecer regras de ultrapassagem. Vamos citar um exemplo, aqui na linha contínua, né? Vamos que aqui tem uma via e ela vai permitir se for seccionada, né? Se for seccionada, ela permite a ultrapassagem. Mas se não, gente, se não for, ela não permite, beleza? Então não vai permitir aí para vocês se ela não for aqui seccionada, beleza? Se ela não for seccionada, ela não permite a ultrapassagem, beleza? De acordo com a sua função, as marcas longitudinais são subdivididas nos seguintes tipos, né? E aí é o que a gente vai falar das linhas de divisão de fluxos. Aí vamos ter linha de divisão de fluxos opostos, quando ele traz aqui, e linha de divisão de fluxos de mesmo sentido, beleza? Linha de divisão de fluxos opostos, eu já falei até na aula anterior, né, sobre esses fluxos opostos. Quando a gente trata aqui, deixa eu sair, deixar só vocês agora. Fluxos opostos, qual é a cor? Creio que você aí que já assistiu a aula passada, só, professor, ficou fácil. Amarelo, né? Então, se é amarelo, o fluxo é oposto, né? Linhas amarelas, aqui quando a gente tratar de linhas amarelas, nós vamos ter aqui fluxos opostos, né? Ó, opostos, não dá para escrever com amarelo, mas é fluxos opostos, né? Opostos. Ou seja, um lado vai e do outro vem. Os opostos. Essas linhas amarelas, amarelas e amarelas, né? Então, veja só. Nós vamos ter aqui exemplos da simples contínua, né? Nós vamos ter exemplo aqui das nossas linhas simples contínua. Ó, veja que é só um traço, né? Simples contínua. Aqui, ó. Vamos ter simples seccionada, ó, que ela é tracejada, né? Seccionada ou tracejada, e a dupla contínua. Essa contínua ela tem simples e tem dupla, e aí eu vou explicar para você numa aula futura, mas desde já eu já vou dizer, aqui o perigo é muito, muito, muito grande, né? Trata de um perigo muito, muito grande. E vai estar em curvas, aclives, declives, pontes, né? Viadutos, túneis, simples e contínua. Essa é a diferença. E a seccionada, onde ela é dupla, dupla de um lado ela é contínua e do outro seccionada. Isso quer dizer o quê? O veículo que for desse lado, que vier desse lado, ele não vai poder fazer ultrapassagem, porque tem aqui o muro de pedra. Essa linha aqui amarela é um muro de pedra. Já, professor, do lado que tiver aqui, ó, seccionado, né? Ele vai poder fazer a ultrapassagem desde que tenha visibilidade. E a dupla seccionada, existe, gente. Isso aqui ela vai te dizer que os veículos podem inverter aqui devido à movimentação de veículos, de pessoas, pode haver uma inversão. Agora, daqui a pouco, esses veículos vão aqui, pode ter veículo nas duas mãos, então sempre reduzir a velocidade e prestar muita atenção a existir essas linhas, certo? Geralmente saída onde tem muitas aglomeração, vários sentidos aí. Vamos ter também as linhas aqui no mesmo sentido, quando chamar são as linhas brancas. Brancas, mesmo sentidos, né? Então, enquanto ali é amarela, aqui vamos ter as linhas brancas. Se for branco, mesmo sentido, né? Linhas brancas, brancas, né? E aí vocês já estão vendo aqui. Branco, mesmo sentido. Branco, branco. Cor é branca. Se a cor for branca, mesmo sentido. Então, contínua, não pode fazer. Ah, professor, mas aqui os veículos só andam em um sentido só. Exatamente, só andam em um veículo só. Mas esse veículo que vai desse lado ou esse que vai do outro lado, porque são faixas duplas, não podem fazer o quê? Transição de faixas. Não podem passar de um lado para o outro porque tem um muro branco.
Beleza? Então é isso aí explicando para vocês. Seccionada. Aí aqui sim pode fazer a transição de faixa desde que não coloque em risco a segurança do trânsito. Beleza? Aqui só um sentido, viu? Branco é somente um sentido. Só vai ou só vem, né? Então sempre fiquem atentos a isso. Marca longitudinal do tipo dupla amarela seccionada. Aqui ele traz, aqui exemplificando essa daqui, ó. Aí ele trouxe para você. Delimita a faixa que pode ter seu sentido de circulação invertido temporariamente, em função da demanda do fluxo. Muito veículo, então tem muito veículo saindo aqui de um lote lindeiro, né? Ou de um local. Muitos veículos. Então esse fluxo, o certo seria aqui ir e aqui voltar? Sim, mas pode ter veículos no mesmo sentido. Pode inverter daqui a pouco, ser só veículo descendo, que é o que está falando aqui nesse quadro aqui para vocês, beleza? Olha que legal, né, gente? Ah, professor, eu não sabia, mas agora você sabe. É para isso que a gente está aqui, né, gente? É para isso que a gente está aqui, é justamente para orientar você da melhor forma possível. Beleza? Vamos passar aqui para o nosso próximo assunto, né? Eu já peço a você que sempre compartilhe aí o nosso trabalho, né? A gente vai deixar em PDF para você, a gente vai deixar um material bacana, apostilas, né? A gente vai deixar aí para você tirar a nota máxima aí na prova teórica do Detran, né? A atualização desde 2025, né? Quando houve a 1020 e aqui a gente fica com a aula atualizadíssima, né? Atualizada somente para você tirar lá uma nota máxima, né? Então, gente, quando ele trata aí dessas linhas duplas, né? Essas linhas seccionadas, linhas brancas, linhas amarelas, para vocês entenderem bem legal, né? Então, vamos citar um exemplo na via, professor. Eu queria ver na via. Então, vamos nessa. Na via, você vai se deparar com linhas de bordo branca. O que é uma linha de bordo branca? Olha aqui, ó. Essa linha aqui, ó. Está próximo do acostamento. Tá vendo que ela é branca? O que é que ela faz? Delimita através da linha contínua, né? Uma linha que continua, continua, continua. Ela não tem traço no meio, né? Ela continua, ela é contínua. Ela delimita a parte da pista destinada ao deslocamento dos veículos, né? Então ela vai fazer ali aqui a pista de rolamento, né? Ela vai fazer delimitar ali, geralmente, o acostamento, beleza? Linha de continuidade proporciona a continuidade a outras marcações longitudinais, quando há quebra do seu alinhamento visual, né? E aí a gente tem aqui uma linha amarela, exemplificando, né? Tirando aqui. E aqui houve um... Aqui são pinturas, isso aqui, ó. Isso aqui é uma pintura, né? Você vai se deparar com essas vias. Isso é pintura, gente, né? E aí, essa linha de continuidade, né? Aqui houve uma quebra, mas ela continua, vai continuando, né? Aqui também, ó, houve, né? E aí, quando há quebra do seu alinhamento visual, beleza? Isso não tem muita incidência em prova, mas você, como condutor, bom condutor, deve dominar. Aqui mais um exemplo, né, que você tem, já vamos aproveitar, ó, linha dupla contínua. Veja que é um local que não pode fazer ultrapassagem, não tem visibilidade, ó, você não tem lá visibilidade suficiente, beleza? Vamos para as nossas marcas transversais, que ali elas ordenam os deslocamentos frontais dos veículos e os harmonizam com o deslocamento de outros veículos e dos pedestres, né? Assim também como informam os condutores sobre a necessidade de reduzir a velocidade às marcas transversais, né? Olha só, marcas transversais. Elas ó, ordenam os deslocamentos frontais dos veículos e também reduzir a velocidade e indicam ali a travessia de pedestres e posições de parada. De acordo com a função, as marcas transversais, né, que a gente está falando, são subdivididas nos seguintes tipos. Vamos ver a divisão dessas danadas, né? Então vamos lá. Quando se trata delas, a gente tem linhas de retenção branca, né? E as linhas branca e preto ou zebrada, que são as da faixa de pedestre, né? Aqui, ó, travessia de pedestre.
beleza? Então, olha aí as brancas, né? Aqui, ó, branca, né? E vai fazendo contraste com o preto, né? Então, simples aqui o assunto. Faixa de linhas de retenção. Aqui, gente, tem uma linha de retenção. Você tem que parar antes dessa linha. Se você parar sobre ela, é uma infração média, né? Você tem que parar antes, lá para trás. Show? E aqui a faixa de pedestre. Você, pedestre, tem seus direitos. O pedestre com certeza vai passar por aqui, ó. O ser humano, infelizmente, é assim. Ele vai passar por aqui, abrindo mão do seu direito, que é passar na faixa de pedestre. Olha, a partir do momento que o pedestre sai da sua faixa, ela existindo, ele está abrindo mão de um direito, né? Então se atentem para isso. Ó. Veja, todo mundo na faixa de pedestre aqui, ó, tudo organizadinho na faixa de pedestre. Você, condutor, ao avistar uma faixa de pedestre, ó, você vai parar o seu veículo aqui, ó, com vistas à segurança, né? Segurança aí do trânsito, beleza? Então, gente, veja que o trânsito não é um assunto difícil. A questão é que a galera fica naquela, deixa pra lá, né? Eu não quero saber o que é isso. Importantíssimo as inscrições no pavimento, né? Essas inscrições de pavimento, elas vão sempre melhorar a percepção, a visão ali do condutor quanto às condições de operação da via, né? Então, vai ajudar essas inscrições, né, ali no pavimento. E aí vai permitir ele tomar ali uma decisão adequada no tempo apropriado, né, para as situações que apresentarem ao condutor. Então você, condutor, tem a obrigação de respeitar isso aqui, não é isso? Gente, ainda falando sobre linhas, a gente tem aqui linhas de estímulo à redução de velocidade. Esses dias eu em uma viagem com um colega e a gente passando e o carro dele passando aqui por sobre, fazia né, mais ou menos assim. Olha aí. Essas linhas brancas, quando você passa, elas te dão esse alerta. E aqui, para que é que ela serve? Linha de estímulo à redução da velocidade. Opa, no meu carro, eu vou reduzir ali a velocidade, né? Vou reduzir a velocidade. Linha de dê a preferência. Aquele símbolo que a gente vai ver ainda nas placas de regulamentação que a gente viu na aula lá. Aqui, ó, dê a preferência. Vai ter na placa ela aqui, ó, porque é uma rotatória e logo abaixo tem uma de rotatória, né? Você vê aqui logo abaixo uma rotatória, a placa. E aqui dê a preferência e pintado sobre o pavimento dê a preferência. Chegou no seu veículo aqui, você vai dar a preferência a quem já estiver circulando com certeza na rotatória, né? Que indica que tem uma rotatória próxima. Beleza? Olha como é fácil, professor. E eu achando que não ia acertar nada nessa prova, gente. Só se não ouvir ou ver as aulas do canal Trânsito Fácil Online aqui com o professor Moraes. São vários anos de estrada. E eu tô velho, né? Barba branca já. Comecei novo na área de trânsito aqui, ensinando. E aí a gente vai pegando os macetes para passar para você. Beleza? Resolvi deixar aí para você esse material. Agora que é tudo atualizado, né? Agora que você está nas aulas, você vai curtir aí de boa no seu tempo, no seu intervalo da sua empresa, do seu trabalho, do seu estudo, da sua faculdade e vai fazer assistir aí as nossas aulas, beleza? Vamos partindo aqui para a próxima marcação. A gente fala aqui das áreas, né? Aqui, ó, marcação da área de conflito amarela, né? Área de conflito, gente, olha aqui, ó. O que é amarelo? A área de conflito é isso aqui, ó, amarelo. Todo esse amarelo. Eu não posso parar meu veículo aqui nesse meio. Então, é marcação de área de conflito. A cor é amarela. A área de conflito, amarela. E a marcação de cruzamentos, né? Cruzamentos rodocicloviárias, ciclovia aqui na cor vermelha. Então, caiu na minha prova, professor, perguntando qual era a cor da ciclovia, né? Ou da ciclofaixa. Olha a cor vermelho, né? Delimitando aí vermelho, um lado vai, o outro vem, a marcação de cruzamentos, né? Aí, ou a marcação da via. Ah, professor, caiu na minha prova perguntando a cor da área de conflito. Olha aí, a área de conflito, a cor é amarela e eu não posso estacionar meu veículo, a não ser que seja uma emergência, lógico, né? Se for uma emergência, você vai parar nessa área de conflito, beleza? Não há dificuldade, né, galera? Eu sei que vocês estão entendendo de boa. E aí é um assunto que vai ficar aí para vocês repetirem quantas vezes quiser. Ah, professor, estou assistindo aqui na minha televisão, coloquei na velocidade 2. Beleza, o importante é que você esteja entendendo, né? Então vamos que vamos.
Vamos aqui dar uma olhadinha nas nossas marcação diária de cruzamento com faixa exclusiva. Ó, tem uma faixa exclusiva aqui. Vamos ver essa faixa exclusiva para quem, professor? Então ela vai ter aqui a amarela ou branca, né? Mas olha só, tem uma faixa exclusiva de ônibus. Olha o nome, ônibus, ônibus. Aqui só pode transitar nessa faixa ônibus, ela é exclusiva para ônibus. Professor, e se eu nesse meu carro aqui, esse meu carro vermelho, eu partir para cá? Infração de natureza leve, né? Então, marcas aqui, ó, quando ele trata aqui, marca diária de cruzamento com faixa exclusiva amarela, né? Aqui nós vamos ter aqui no meio aqui um amarelo, né? Ó, tá falando aqui, ó, porque tem um cruzamento, né? Veja que tem um semáforo. Ah, professor, lembrando lá da classificação de vias, aqui deve ser uma via arterial. Sim, exatamente. Por quê? Porque ela é controlada por semáforos. Se ela fosse uma via tem acesso aos lotes lindeiros. Se ela fosse uma via de trânsito rápido, ela não teria esses acessos, não teria semáforo, né? Então, olha a reprise lá da nossa aula sobre classificação de vias, muito importante. Não esqueçam de sempre revisar o assunto, beleza? Antes da prova, esse assunto, classificação de vias, é importantíssimo. Marcação de cruzamento rodoferroviário, né? Branca, a cor aqui está dizendo que é branca. Olha a marcação do cruzamento rodoviário, né? Aqui, olha só. Que você tem que parar, né? Tem que parar. E aqui está dizendo que tem uma pista sinuosa. Ó. Sinuosa não é uma pista aqui com ondulações aqui, né? Olha só. Aqui está, né? Aqui tem, ó, trem. Tudo exemplificando que vai passar aqui. Tem a passagem do trem antes do X ou depois do X. Aqui, né? Você deve parar antes do X. Sempre parar, prestar atenção. Escutar, pare, olhe e escute. Quando se tratar aí da questão do trem, a gente viu em norma de circulação e conduta, beleza? Então, gente, olha só. Falando aqui da nossa sinalização, eu não vou me alongar muito na aula, né? Um assunto massa, bacana. A gente acaba, às vezes, excedendo um pouquinho, mas é um assunto importantíssimo para a prova de vocês e para a vida. Tem alunos que chegam aqui e não sabem o que é uma marca de canalização, né? Então, gente, olha só. Marcas de canalização. Nossa, professor, eu fico com medo quando eu fico sozinho aqui. Então, vou ficar aqui com vocês no cantinho para não ficar só a tela aí. Beleza? Marcas de canalização. Nossa, e o que é isso? O que seria marca de canalização? Olha aqui, gente, as marcas de canalização. Lindas, 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 canteiro central. Então, separação de fluxos de tráfego. Já sei, professor. Amarelo, fluxos opostos. Sentido oposto. A cor é amarela. E aqui você vê um canteiro. Então, professor, desse lado vem. Exatamente. Então, do outro, vai. Né? Um vem, de outro vai. Por quê? Porque a cor é amarela. Agora, professor, aqui eu já sei porque eu prestei atenção. E olha só, não erro mais. Separação de fluxos de mesmo sentido. Mesmo sentido, a cor é branca. Cor branca. Cor branca, mesmo sentido. Então, professor, aqui o carro está indo. Sim. Tem a marca de canalização no meio. Sim, eu também aqui vou indo. O que é que acontece? Tudo vai, né? O que é que acontece se eu estacionar meu veículo aqui? Infração de natureza grave. Infração de natureza grave. Estacionar o veículo nessas marcas de canalização. Estacionar aqui é uma infração de natureza grave. Grave. Não esqueçam isso. Estacionar. E se eu transitar de um lado para o outro? Se eu transitar, gravíssima. Infração gravíssima vezes 3. Gravíssima vezes 3 dá 800, hoje no momento, R$ 880, né? E 41 centavos transitar, porque é vezes 3. Gente, muito cuidado. E tem uma galerinha. Agora não, se eu só estacionar, aí é uma infração de natureza, quando eu estou estacionado, de natureza grave. Gente, mas não façam isso, beleza? Respeitem as marcas de canalização. O nome é marca de canalização. Olha só, professor, cheguei lá na minha faculdade falando de marcas de canalização. O pessoal perguntaram onde eu estudei isso, porque nunca tinham ouvido falar. Beleza, foi no canal Trânsito Fácil Online, lá com o professor Moraes. Beleza? Foi aqui mesmo.
Marca de delimitação e controle de estacionamento. É muita coisa nessa sinalização, mas é um assunto gostoso, né, da gente entender. Olha só que legal. E aí, professor, eu fiquei assim com esse nome, marca de delimitação, né? Marca de delimitação e controle de estacionamento ou parada, certo? E eu fiquei sem entender, mas na prática você vai entender fácil, fácil. Olha só, linha de indicação de proibição de estacionamento ou parada é amarelo, amarelo, né? Então veja que essa aqui tem as placas proibido estacionar, mas ó, pintado de amarelo, né, ó, pintado de amarelo lá na frente. Gente, aqui, além da placa de estacionamento proibido, que tem que ter essa placa, é obrigatório, é amarelo, né? E se é amarelo, eu não posso estacionar. Eu não posso estacionar o meu veículo aqui. Professor, mas eu parei para minha sogra descer do carro. Só parou e ela desceu, foi embora. Aí, gente, aí não é estacionamento, beleza? É uma parada. Se lá. Agora, se disse que não pode parar nem estacionar, aí o bicho pega. Ou se você parar e atrapalha o trânsito. Mas, professor, eu vendo essa via, eu já vi aqui que é só um sentido. Mas por que que você está dizendo isso, meu querido? Porque, professor, a linha é branca. Se é branca, é só um sentido. Nossa, você aprende rápido. Vamos nessa. Marca delimitadora de estacionamento regulamentado. Aí é branco. Oxente, professor, branco como assim? Porque aqui, gente, é permitido. Aqui é permitido estacionar. Então vamos ter aqui, ó, permissão de estacionamento. É permitido. E essas linhas aqui, tem que ser amarela, vermelha, azul? Não, elas têm que ser brancas, né? Porque o CTB traz a cor branca, marca delimitadora de estacionamento regulamentado. Beleza? Se for amarela, professor, não pode. Se for azul, não pode, né? Tem que ser aqui amarelo, que é o que traz, ou branca, perdão, tem que ser branca. Amarelo é se não puder estacionar, né? Ou linha de divisão de fluxos opostos. Branco, mesmo sentido, ou nessas delimitações de estacionamento, né? Eu falo para vocês que a gente acaba dizendo, a gente não vai se alongar, não vai se alongar, gente, mas é porque é um assunto muito massa, né? Um assunto legal demais e aí a gente acaba se empolgando mesmo e fica faltando um pouquinho, a gente para voltar em outra aula fica meio quebrado, né? Quebra o nexo aqui. Então é melhor deixar uma aula já completinha, mesmo sendo uma aula que chegue aos seus 30 minutos, você vai ouvir pausadamente, estuda todo dia um pouquinho, porque no dia da sua prova você vai estar preparadíssimo, beleza? Inscrições no pavimento é o que a gente vai ver agora, beleza? Eu vou colocar aqui para vocês inscrições no pavimento. E aí você vai dizer, professor, já vi demais isso, não sabia muitas vezes o que significava. É, ali tem uma faixa de pedestre que eu sei, né? Que eu aprendi lá na pré-escola, quando o professor ia ministrar aula lá, o agente de trânsito ia ministrar palestra lá na autoescola, né? Então, ou lá na escola, perdão. Então, gente, essas inscrições no pavimento. Setas indicativas, né? Posicionamento na pista para execução de movimentos. Está aqui branco. Ela vai ser branca. Aqui eu vou seguir direto, ela está dizendo, e aqui eu vou seguir direto. Mas aqui ela está dizendo que eu vou fazer uma convenção, né? Vou fazer aqui uma convenção. E aí ela pode ter branca também, dizendo que eu vou fazer um retorno, né? Retorno é isso aqui, a seta. Olha é isso, né? Retorno, certo? Então, olha só. Fica uma cobra murcha, né? Tava uma cobra, mais ou menos com uma cobra murcha. Vamos lá. Símbolos, né? Nós vamos ter aqui símbolos. Olha só os símbolos que a gente tem, ó. Dê a preferência. Aqui o símbolo do cadeirante, ó. Símbolo da saúde em hospitais, da bicicleta, Cruz de Santo André, né? E vamos ter legendas pintadas de branco. Olha, pedestre, né? Olha, pedestre pintado, ó. Pavimento. Pode ter aquela placa que eles sempre colocam lá muitas vezes, ó. Placa pare, que é parada obrigatória, né? Pare, né? Pode ter lá branco no pavimento, ou dê a preferência pintado desse jeito aqui, ó, dê a preferência, né? Legal? Então, gente, estão vendo aí que não é lá uma coisa da gente dizer, nossa, professor, mas é cansativo. É cansativo, lógico, estudar é cansativo, né, gente? Sei das necessidades de vocês,
sei do que vocês passam para chegar aqui, tá numa aula dessa, e é necessário para a aprovação de vocês numa aula dessa, né? Gente, essa questão de dispositivo de sinalização auxiliar, muita gente vê um cone na rua, né? Passa ali, vê um cone e não respeita. Mas muitas vezes eu, como autoridade, agente de trânsito, né? Agente de trânsito, vamos dizer assim, muitas vezes eu uso o bom senso porque realmente o nosso sistema educativo não ensinou ao aluno que o cone é para ele parar, é para ele respeitar, para ele reduzir a velocidade, né? O cone, o balizador, os tambores, os cavaletes são para respeitar. Eu já presenciei a pessoa retirar o cone, passar com o seu veículo, coloca muitas vezes o cone no lugar, às vezes nem coloca. Então, você, como aluno formado, agora que está se formando, tirando a sua habilitação, quando vê esses dispositivos aí auxiliares, dispositivo de sinalização auxiliar, né, quando você vê por aí, você vai respeitar, beleza? Você respeita. Muita gente não conhece a questão do cone, não conhece a questão do cilindro, não conhece o balizador móvel, não conhece tambores, né? E o cavalete aqui e acaba desrespeitando-os. Né? Então, olha aqui, ó, obras, reduz a velocidade. São uma sinalização que deve ser tatume, né? Cavaletes. Né? Então, a fita zebrada, ó, colocada aqui, né, de um lado para o outro. E aí, todas essas, as bandeiras, tudo isso aqui é utilizável para a função é incrementar a visibilidade da sinalização ou de obstáculos. Respeite, reduzam a velocidade, não vão tirar o cone para passar. Dispositivos de acordo com as suas funções são inseridos em um dos seguintes grupos, né? Os dispositivos e de acordo com as suas funções são inseridos aí nesses tipos de grupos, né? Os cones, quatro cilindro, balizadores, né? Que é um grupo, os grupos aqui de sinalização. Beleza? Alguns exemplos aí para vocês. Legal? Respeite sempre a sinalização. Show de bola? Gente, dispositivos delimitadores também muito visível aí na nossa sinalização, onde a gente vê aqui os dispositivos delimitadores, né, que são essas, muita gente chama aqui, hoje essa daqui já foi retirada, né, ó, mas eu trago para vocês verem, mas existe o menorzinho, isso aqui, ó, eu trago aqui aproveitando, né, isso à noite, gente, ajuda na visualização, né? Então veja que os amarelos no meio, brancos aqui de lado, né, a via, e ajuda muito ao condutor à noite, principalmente, né? Se pega à noite uma via sem esse negócio aqui, você é ruim de dirigir. O que são esses dispositivos delimitadores? São elementos utilizados para melhorar a percepção do condutor quanto aos limites do espaço destinado ao rolamento e à separação em faixas de circulação. Né? Então, vai delimitar, fazer ali, olha, de um lado, imagine você andando sem ver isso aqui. O vermelho é para indicar um sentido contrário, né? O vermelho aí, sentido contrário, então, o vermelho a gente, você vai ver quase amarelo à noite, né? O laranja ali. Então, mais o sentido contrário. Se for branco, vai ser mesmo sentido aquilo que a gente vem estudando aí nas nossas aulas, beleza? Então, gente, olha só. Uma aula aí, realmente uma aula que eu trouxe para vocês muita coisa sobre esses dispositivos auxiliares. A gente ainda pode ver alguns dispositivos quando a gente fala aqui na dispositivos de canalização, em algumas cidades, em algum lugar, não sei na sua região onde chama isso aqui, aqui a gente chama, tem gente que chama isso aqui gelo baiano, tem gente que chama, né, mas é um dispositivo de canalização, né, é, sobre a superfície pavimentada para delimitar. Você realmente separa, às vezes, o lado do pedestre, o lado do ciclista, uma ciclovia, né? Então, aí, essa parte da via chama-se também dispositivos de canalização. Beleza? Olha só que legal, né? Então, trazendo aqui para vocês várias sinalização. A gente ainda vai continuar na próxima aula, com certeza, trazendo um assunto ainda sobre a nossa sinalização. Muita coisa, trazendo a teoria da sinalização para vocês. E essas aulas ficando gravadas, tenho certeza que vai ajudar muita gente a entender
essa sinalização que deve ser respeitada, né? Fechando a nossa aula, eu vou trazer aqui só mais uma parte sobre esse dispositivo de canalização, né? Esse dispositivo de canalização aqui. Tipos de dispositivo de sinalização de alerta, né? Quando você vê, olha, o alerta, tipo de dispositivo de sinalização de alerta, marcadores de obstáculos, né? Vai ter aqui os marcadores, né? Você vai se deparar com esses marcadores na via, né? Que a gente traz aqui os exemplos. Unidades refletivas apostas no próprio obstáculo, né? Ó, veja que aqui está colado, aposta aqui no obstáculo, para sinalizar ele, né? Imagina uma barra de ferro dessa sem essa sinalização, né? Olha, aqui à noite ele fica brilhando, né? Então, as unidades refletivas apostas no próprio obstáculo, destinada a alertar o condutor quanto à existência de obstáculo disposto na via ou adjacente a ela. O trânsito é a atenção, então você precisa entender, né? Pausa o vídeo, dá uma olhada, entender esses dispositivos de sinalização de alerta. Ele está te dizendo assim, ó, olha aí, ó, toma cuidado, né? Toma cuidado que aqui tem um perigo, né? Olha o perigo aqui na frente, né? E aí, gente, nessa questão aqui, a gente trata dos marcadores de perigo, né? Marcadores de perigo, justamente o que eu acabei de falar. Imagine isso aqui sem sinalização, né? Olha, o marcador de perigo, né, na área, o marcador porque a via vai abrir aqui, ó. Olha aí. Ó. Indicadores de perigo indicam que a passagem pode ser feita por ambos os lados. Vai aqui, tá dividindo aqui, professor. Olha só, tá dividindo isso. Então posso ir por um lado ou por outro. Quando o traço é só para um lado, assim, ele está dizendo que você só pode ir para o lado em que esse preto é apontado aqui, ó. E quando for o contrário, né, ó, tá apontando para o lado preto, olha só. Professor, até hoje eu não sabia, eu achava que era uma coisa difícil. Não, fácil, fácil. Só você pausar o vídeo e dar uma olhadinha. Então, olha só, aqui eu posso ir por os dois lados, né? Aqui vai indicar a passagem que eu posso ir tanto por um lado quanto para o outro. Veja que está nessa posição, né? Se a parte preta está aqui, ó, né? Olha ela seguindo. Eu só posso passar por o que o lado está apontando. E se ela tiver o contrário aqui, a parte preta, olha, tá o contrário aqui desse, né? Vai passar para o lado que o preto está indicando. Beleza? Fácil, fácil. E aí, com isso, a gente vai, com essa parte, a gente vai fechar a nossa aula. Eu vou voltar ainda nesse assunto, ainda na próximo bloco. Não quero esticar muito para vocês, já está uma aula um pouco extensa, né? E vou voltar com marcadores de alinhamento. A gente vai falar aqui sobre esses marcadores de alinhamento, as unidades refletivas que são fixadas naquele suporte, que muita gente ainda tem dúvida, né? Você se deparar ali numa curva, você vai se deparar com aqueles marcadores. Vamos falar de dispositivo de proteção contínua, né? Ali, aqueles elementos que são colocados ao longo da via, né? O objetivo para evitar que os veículos e pedestres passando ali pelo local, né, vai ajudar evitar ou dificultar ali a interferência do fluxo de veículos, né, sobre fluxos opostos. Então nós vamos ter correntes, vamos falar na próxima aula, vamos falar de dispositivo luminoso, que é onde vai ter placas educativas, né, vai ter placas indicando ali a quilometragem, né, proporciona melhores condições de visualização. E aí vamos falar de dispositivo de uso temporário.